As investigações sobre o caso de Deolane Bezerra continuam a revelar camadas cada vez mais profundas e assustadoras de crimes e conexões criminosas. Após a divulgação das primeiras informações sobre a participação da influenciadora em uma organização voltada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, novos detalhes surgiram, colocando em xeque não apenas a carreira, mas a própria liberdade de Deolane Bezerra. Um dos principais desdobramentos diz respeito às transferências financeiras recebidas pela influenciadora. De acordo com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Deolane Bezerra teria recebido valores de Francisca Valência, esposa de Francisco Alves da Silva, irmão de Marcos Camacho, apontado como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital PCC. Essa revelação é extremamente grave, pois aponta para uma possível conexão entre a influenciadora e a cúpula do PCC, uma das organizações criminosas mais poderosas e perigosas do país. As investigações sugerem que esses repasses financeiros estariam relacionados a uma intrincada rede de lavagem de dinheiro operada pela facção. Ainda sobre as movimentações financeiras de Deolane Bezerra, as autoridades descobriram que ela teria utilizado um apartamento pertencente a Evonton de Souza, apontado como um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do PCC. Essa informação reforça ainda mais os vínculos da influenciadora com a organização criminosa, mas as revelações não param por aí. O caso de Deolane Bezerra envolve também o apresentador Luiz Bach, do programa Cidade Alerta, da Record TV. Segundo apurações, Bach teria sido afastado de sua função após defender publicamente a influenciadora nos comentários, demonstrando-se parcial e comprometendo a imparcialidade da cobertura jornalística. Além disso, descobriu-se que Luiz Bach é embaixador da empresa de apostas esportivas Vaidbetri, que também foi alvo de mandado de busca e apreensão na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra. Essa conexão entre o apresentador e a empresa investigada reforça os indícios de envolvimento em atividades ilícitas. Vale ressaltar que a animosidade entre Deolane Bezerra e a Record TV não é recente. Durante sua participação no reality show A Fazenda, a influenciadora já havia se envolvido em polêmicas, chegando a criticar duramente a emissora após sua saída do programa. Agora, com os desdobramentos dessa nova investigação, fica evidente que os problemas de Deolane Bezerra com a Record TV vão muito além de atritos pontuais. As acusações de envolvimento com lavagem de dinheiro e ligações com o crime organizado certamente irão abalar profundamente a carreira e a imagem da influenciadora. Mesmo após a negativa de liberdade na audiência de custódia, Deolane Bezerra segue presa e as investigações parecem caminhar para revelações ainda mais bombásticas. As conexões entre a influenciadora, o apresentador Luiz Bach e a empresa de apostas esportivas sugerem que esse caso envolve uma teia muito mais complexa de interesses e atividades ilícitas. Será que Deolane Bezerra conseguirá se recuperar dessa situação tão delicada? Ou suas ações e ligações com o crime organizado irão abalar irreversivelmente sua imagem e carreira? As próximas semanas e meses prometerão muitas outras revelações nesse caso que já se mostram dos maiores escândalos envolvendo celebridades no país. Os desdobramentos desse caso são acompanhados com grande interesse pelo público, que clama por respostas e justiça. Afinal, como uma influenciadora de tanto sucesso e projeção pode se envolver em atividades tão escusas? Essa é a grande questão que permeia as discussões sobre o escândalo que envolve Deolane Bezerra. Enquanto a investigação avança, o nome da influenciadora está cada vez mais manchado e sua credibilidade seriamente abalada. As acusações de lavagem de dinheiro, ligações com o crime organizado e a participação do apresentador Luiz Bach tornam esse caso ainda mais intrincado e despertam a indignação da opinião pública. Será que Deolane Bezerra conseguirá se reerguer após esse abalo em sua carreira e imagem? Ou esse episódio marcará definitivamente o fim de sua trajetória como influenciadora digital? Apenas o desenrolar das investigações e o julgamento dos fatos poderão responder a essas questões.
O que se sabe até o momento é que o caso de Deolane Bezerra se transformou em um verdadeiro furacão midiático, com novos desdobramentos surgindo a cada dia. A teia de crimes, ligações perigosas e a possível participação de outras celebridades nesse escândalo só aumentam o interesse e a cobrança por respostas e justiça. Acompanhe os próximos capítulos dessa história que promete ainda muitas revelações bombásticas. Fique ligado em nosso canal para receber as últimas notícias sobre esse e outros casos envolvendo celebridades. E não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários sobre esse imbróglio que envolve Deolane Bezerra. A conexão com o crime organizado, aprofundando as investigações. À medida que as investigações avançam, fica cada vez mais evidente a gravidade do caso envolvendo Deolane Bezerra. As ligações da influenciadora com o crime organizado, especificamente com a facção criminosa, Primeiro Comando da capital PCC, são alarmantes e colocam em xeque não apenas sua carreira, mas sua própria liberdade. Os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelaram que Deolane Bezerra teria recebido transferências financeiras de Francisca Valência, esposa de Francisco Alves da Silva, irmão de Marcos Camacho, apontado como líder do PCC. Essa conexão é extremamente preocupante, pois aponta para uma possível participação da influenciadora em uma rede de lavagem de dinheiro, operada pela organização criminosa. Além disso, as investigações descobriram que Deolane Bezerra teria utilizado um apartamento pertencente a Evonton de Souza, um dos principais suspeitos de envolvimento na lavagem de dinheiro do PCC. Essa informação reforça ainda mais os vínculos da influenciadora com a facção criminosa e sua possível participação em atividades ilegais. É importante ressaltar que o PCC é uma das organizações criminosas mais poderosas e perigosas do Brasil, com ramificações em diversos estados e atuação em uma gama de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, armas, extorsão e lavagem de dinheiro. Sua presença no caso de Deolane Bezerra é extremamente preocupante e levanta sérias questões sobre o nível de envolvimento da influenciadora com essa facção. As ligações entre Deolane Bezerra e o PCC também envolvem o apresentador Luiz Bach, do programa Cidade Alerta, da Record TV. Bach teria sido afastado da atração após defender publicamente a influenciadora, demonstrando-se parcial e comprometendo a imparcialidade da cobertura jornalística. Descobriu-se também que Luiz Bach é embaixador da empresa de apostas esportivas Vai de Betri, que também foi alvo de mandado de busca e apreensão na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra. Essa conexão entre o apresentador e a empresa investigada reforça os indícios de envolvimento em atividades ilícitas. A presença de Luiz Bach nesse imbróglio é ainda mais preocupante, pois ele era uma figura de confiança e liderança no jornalismo televisivo, especialmente no programa Cidade Alerta, que se destaca por sua cobertura policial. O fato de ele ter se posicionado de forma parcial em defesa de Deolane Bezerra, uma influenciadora acusada de participar de uma organização criminosa, coloca em xeque a credibilidade e a lisura do noticiário apresentado por ele. Esse caso envolve não apenas Deolane Bezerra e Luiz Bach, mas uma teia muito mais complexa de interesses e atividades ilegais. As investigações apontam para a participação de outras celebridades e figuras públicas, ampliando ainda mais o escândalo e levantando questões sobre a infiltração do crime organizado em diferentes esferas da sociedade. À medida que as revelações continuam a surgir, a indignação e a cobrança por respostas e justiça crescem exponencialmente. O público acompanha atentamente os desdobramentos desse caso, que se mostra cada vez mais grave e com implicações que vão muito além do mundo das celebridades. As autoridades responsáveis pelas investigações precisarão apurar minuciosamente todas as conexões e provas para determinar o nível de envolvimento de Deolane Bezerra, Luiz Bach e, possivelmente, outras personalidades com o crime organizado. Somente assim será possível obter justiça e evitar que essa teia criminosa se espalhe ainda mais. O caso de Deolane Bezerra se transformou em um verdadeiro escândalo nacional, com ramificações que colocam em xeque a segurança pública e a integridade de diversos setores da sociedade.
A luta contra a infiltração do crime organizado nas altas esferas é um desafio constante, e esse episódio serve de alerta para a necessidade de um combate ainda mais efetivo a essa ameaça. Acompanhe os próximos capítulos dessa história, que promete revelar ainda mais detalhes sobre as conexões entre Deolane Bezerra, o PCC e outras celebridades e figuras públicas envolvidas nesse intrincado caso. Mantenha-se atualizado em nosso canal para receber as últimas informações sobre esse escândalo que abalou os holofotes do mundo das celebridades, o papel da mídia e a queda de Luiz Bach. À medida que as investigações sobre o caso de Deolane Bezerra avançam, o papel da mídia e, particularmente, do apresentador Luiz Bach, do programa Cidade Alerta, da Record TV, tem se tornado cada vez mais central nesse imbróglio. Desde o início, Luiz Bach se mostrou como um defensor público da influenciadora, posicionando-se de forma parcial e comprometendo a imparcialidade do noticiário. Apurações revelaram que o apresentador teria sido afastado da atração após essa postura parcial, em defesa de Deolane Bezerra, que se encontrava presa por suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mas as revelações sobre a participação de Luiz Bach nesse caso não param por aí. Descobriu-se que o apresentador também é embaixador da empresa de apostas esportivas Vai de Betr, que foi alvo de mandado de busca e apreensão na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra. Essa conexão entre Luiz Bach e a empresa investigada levantou ainda mais suspeitas sobre o possível envolvimento do apresentador em atividades ilícitas. Afinal, como um jornalista de renome poderia se aliar a uma empresa suspeita de estar envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro? O afastamento de Luiz Bach do Cidade Alerta foi uma decisão da direção da Record TV para evitar conflitos de interesse e preservar a imagem da emissora. Afinal, a parcialidade demonstrada pelo apresentador em defesa de Deolane Bezerra, uma influenciadora envolvida em graves acusações, colocava em xeque a credibilidade e a imparcialidade do noticiário. Essa situação envolvendo Luiz Bach traz à tona questões fundamentais sobre o papel da mídia e a ética jornalística. Como profissionais de comunicação, os apresentadores e jornalistas têm o dever de manter uma postura imparcial e evitar qualquer tipo de envolvimento que possa comprometer a confiabilidade de suas reportagens. No caso de Luiz Bach, sua posição como defensor de Deolane Bezerra e sua ligação com a empresa de apostas esportivas Vai de Betr feriam gravemente esses princípios éticos. Ao se posicionar de forma parcial e ter vínculos com uma empresa sob investigação, o apresentador colocou em risco a credibilidade do Cidade Alerta e, consequentemente, da própria Record TV. Esse episódio serve como um alerta sobre a importância da mídia manter-se vigilante e comprometida com a verdade e a justiça. Quando jornalistas e apresentadores abrem mão de sua imparcialidade e se envolvem em situações controversas, eles colocam em xeque a credibilidade de todo o setor midiático. A queda de Luiz Bach do Cidade Alerta é, portanto, um exemplo de como as más condutas de profissionais da comunicação podem ter consequências graves. Sua participação nesse escândalo envolvendo Deolane Bezerra e o crime organizado manchou não apenas sua própria imagem, mas também a reputação da emissora para a qual ele trabalhava. Esse caso serve de lição para que todos os profissionais da mídia estejam atentos aos seus princípios éticos e à importância de manterem-se imparciais e fiéis à busca pela verdade. Apenas assim a imprensa poderá cumprir seu papel fundamental de informar e fiscalizar a sociedade, sem se deixar contaminar por interesses escusos ou envolvimentos questionáveis. A queda de Luiz Bach é um capítulo importante nesse escândalo envolvendo Deolane Bezerra e o crime organizado. Ela demonstra que não há espaço para falta de ética e parcialidade no jornalismo. É essencial que a mídia mantenha sua credibilidade e seu compromisso com a verdade, especialmente em casos de tamanha gravidade como este. Acompanhe os próximos desdobramentos dessa história, que promete revelar ainda mais detalhes sobre as conexões entre celebridades, empresas e o crime organizado. Mantenha-se atualizado em nosso canal para receber as últimas informações sobre esse escândalo, que abalou os holofotes do mundo das celebridades. A queda de Deolane Bezerra, consequências e impactos na carreira da influenciadora.
À medida que as investigações sobre o caso de Deolane Bezerra avançam, torna-se cada vez mais evidente que a carreira e a imagem da influenciadora digital estão seriamente comprometidas. As acusações de envolvimento em uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, bem como suas conexões com o primeiro comando da capital, PCC, colocam em xeque toda a trajetória de sucesso construída por Deolane Bezerra. Desde sua prisão, na semana passada, Deolane Bezerra vem enfrentando uma avalanche de informações bombásticas que tem devastado sua reputação e carreira. As revelações sobre suas supostas ligações com o crime organizado, especificamente com o primeiro comando da capital, PCC, são extremamente graves e colocam em xeque todo o seu trabalho como influenciadora digital. As investigações revelaram que Deolane Bezerra teria recebido transferências financeiras de Francisca Valência, esposa de Francisco Alves da Silva, irmão de Marcos Camacho, apontado como líder do PCC. Essa conexão com a cúpula da facção criminosa mais poderosa do país é alarmante e sugere o envolvimento da influenciadora em uma rede de lavagem de dinheiro operada pela organização. Além disso, descobriu-se que Deolane Bezerra teria utilizado um apartamento pertencente a Evonten de Souza, um dos principais suspeitos de participação na lavagem de dinheiro do PCC. Essa informação reforça ainda mais os vínculos da influenciadora com a facção criminosa e seu suposto envolvimento em atividades ilegais. As consequências dessas revelações para a carreira de Deolane Bezerra já são devastadoras. Após sua prisão, várias marcas e empresas com as quais ela mantinha parcerias comerciais anunciaram o rompimento dos contratos, temerosas de serem associadas a um escândalo de tamanha magnitude. Suas redes sociais, que eram o pilar de sua atuação como influenciadora, também sofreram um duro golpe. Deolane Bezerra perdeu centenas de milhares de seguidores, e sua imagem de celebridade de grande apelo nas plataformas digitais foi seriamente manchada. Mas os impactos vão muito além da sua vida profissional. A associação de seu nome com o crime organizado e a lavagem de dinheiro também afetaram profundamente sua vida pessoal. Deolane Bezerra enfrenta uma enxurrada de críticas e julgamentos nas redes sociais, com muitos questionando sua moral, seus valores e sua capacidade de discernimento. Mesmo após a negativa de liberdade na audiência de custódia, Deolane Bezerra continua presa, e as perspectivas de sua soltura a curto prazo são cada vez mais remotas. As investigações prosseguem, e novas conexões com o PCC e outras organizações criminosas podem surgir a qualquer momento, aprofundando ainda mais o seu drama legal. Diante desse cenário devastador, a pergunta que muitos se fazem é: será que Deolane Bezerra conseguirá se recuperar dessa situação? Será possível para ela reconstruir sua carreira e sua imagem após esse escândalo de proporções tão significativas? A verdade é que o caminho para a redenção de Deolane Bezerra será árduo e incerto. Mesmo que ela venha a ser inocentada das acusações, o dano à sua reputação já foi feito. Será necessário um esforço hercúleo para reconquistar a confiança do público e das marcas que outrora a apoiaram. Especialistas apontam que, caso Deolane Bezerra consiga sair dessa situação sem ser condenada, ela terá que passar por um longo processo de reestruturação de sua carreira e imagem. Isso envolveria desde a adoção de uma postura de humildade e arrependimento até a reconstituição de sua presença digital, com um trabalho minucioso de reparação de sua imagem. No entanto, mesmo com esse esforço, a sombra deste escândalo pode acompanhar Deolane Bezerra pelo resto de sua carreira. A associação de seu nome com o crime organizado e a lavagem de dinheiro será algo muito difícil de apagar e poderá impedi-la de retomar o mesmo nível de projeção e relevância que possuía anteriormente. O caso de Deolane Bezerra serve como um alerta sobre os perigos que as celebridades, especialmente as influenciadoras digitais, enfrentam em uma sociedade cada vez mais complexa e vulnerável à infiltração do crime organizado. A queda dessa influenciadora mostra que ninguém está acima da lei e que todas as ações, mesmo aquelas aparentemente distantes do mundo do crime, podem ter consequências devastadoras. Acompanhe os próximos desdobramentos deste caso, que continua a revelar camadas cada vez mais profundas de crimes e conexões criminosas.
Mantenha-se atualizado em nosso canal para receber as últimas informações sobre o futuro de Deolane Bezerra e as lições que este escândalo pode trazer para o mundo das celebridades e da influência digital.